vai começar hoje, não vamos falar ainda, literalmente, dos dons ministeriais. Eles estão mais para o final. Mas a gente vai falar dentro da questão de dons ministeriais, daquilo que é importante a gente começar a entender antes de entender o nosso dom. Talvez você já tenha e já exerça. Algumas pessoas aqui eu tenho certeza que já exercem um dom ministerial. Como pastor, por exemplo, algumas pessoas já têm o dom e já exercem, já têm a função e o chamado, o exercitar o chamado no seu dom. Outros ainda não. Mas a gente precisa entender um pouquinho nessa questão de chamado, o que vai nortear a nossa vida dentro do dom ministerial. Então, Paulo, ele fala em Efésios 4 sobre os dons. Ele fala assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, ou fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Amém. Então, tem algum líder aí, não? Amém. Hoje tem bastante. Glória a Deus. Então, a gente vê essa separação, a gente falou até semana passada sobre os dons espirituais, que todo crente tem que ter. Não existe, não pode existir um crente sem um dom espiritual, porque o que move essa grande engrenagem que é a igreja são os dons espirituais. Amém? Amém? São os nossos dons que vão mover a igreja, que vão mover o reino de Deus. Essa grande engrenagem que Deus deixou, ela vem acoplada com esses dons espirituais. E se você não está exercendo, você pode aí exercitar a sua memória comigo, de ver uma grande engrenagem, várias rodas girando e uma entrando por dentro da outra, e essa engrenagem caminhando para aquilo que é a realidade, o dia a dia da igreja do Senhor.
internet não funciona. Então eu vou ter que funcionar essa semana. Vou ter que funcionar e vou ter que fazer minha engrenagem andar. Vou pedir o óleo do Espírito sobre a minha vida mais ainda para eu conseguir funcionar direito. E quando a gente funciona junto, gente, o reino cresce. O reino acontece. Estava conversando com a pastora Sônia agora, antes de vir para cá, e eu estava falando, a gente estava conversando sobre isso, que domingo à noite é um domingo muito, para quem tem discernimento, né, é um domingo, sempre é difícil, porque não são as mesmas pessoas no Ministério Água Assentar que vêm nas terças, que vêm nas quintas, que vêm domingo de manhã. Domingo à noite é um movimento de pessoas diferentes. Quem está acostumado a estar percebe isso, discerne isso. Então as guerras espirituais são muito maiores, porque são pessoas que não são muito comprometidas com o reino. Elas vêm de vez em quando, elas vêm e voltam, não estão sempre, não estão constantes como aqueles que vêm terça, quinta e domingo de manhã. Então a batalha espiritual ela é muito maior para quem disser. A nossa batalha de intercessor é muito maior, porque você tem que guerrear contra demônios que muitas vezes acompanham essas pessoas, né, que não estão acostumadas, que não estão inteiradas. Você tem que estar ali guerreando, repreendendo na mente das pessoas todo o impedimento para que ela receba a palavra. E tem que estar ali, eu estava no altar ontem, estava guerreando pela vida do pastor, para quê? Para Deus dar discernimento a ele nas palavras e naquilo que ele deveria realmente falar, para que funcionasse na mente das pessoas e as pessoas recebessem. Como é difícil. Essa ali daí com dor, que eu falei com a pastora, essa ali doía tudo, assim, porque a gente fica, né, é uma guerra muito grande. Mas, quando você vê o culto no final e as pessoas recebendo de Deus, é uma coisa tremenda. É maravilhoso. Quando você sai dali, você sente a recompensa. Você diz assim, Senhor, valeu a pena. Você pagar um preço, você está ali intercedendo, repreendendo, lidando com aquela situação difícil, que vai fazer a diferença na mente e no coração das pessoas que precisavam aceitar Jesus, das pessoas que precisavam receber de Deus, precisavam de uma resposta de Deus através do profeta. Então é bom você ver isso. E essa engrenagem, irmão, só funciona se você funcionar também. É um conjunto. Não dá para um funcionar e o outro não. Fica pesado. Por isso que eu digo, você tem que funcionar. Você vai sair daqui funcionando. E eu já chamo os anjos do Senhor para estar aí na tua retaguarda te empurrando se você não quiser ir. Porque é preciso a gente funcionar. Então, essa engrenagem não dá, irmão, para o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre funcionar da forma certa se a igreja como um corpo não funciona direito. Você imagina o peso sobre a vida, porque a gente faz ao contrário do que é o reino. A gente espera que o pastor que vai pregar venha com toda a carga de unção para derramar tudo aquilo que eu preciso receber. Quando deveria ser o contrário. Nós, como servos do Senhor, ungidos por Deus, deveríamos estar ali da forma certa para que o pastor viesse pregar uma palavra que só viesse acrescentar aquilo que eu já tenho. Ninguém disse não. Oh, ninguém disse amém. Ninguém disse glória a Deus, porque é difícil. A gente espera que o pastor faça tudo. Que o pastor fique pela madrugada, pela minha vida, né? Pela vida dele, da família, por aquilo que Deus tem para dar. A gente espera que o pastor venha com tudo. E eu venho com nada, só para receber. Vazio. Né? Quando a gente tem que vir cheio já, de casa. Porque o nosso dom é influir no meio da igreja, para a edificação do corpo. Então, se eu venho para a igreja, eu venho para o meu dom funcionar na vida dos meus irmãos como corpo. Olha como a gente tem que pensar diferente. Olha como a gente pensa de uma forma errada. Porque a gente precisa de estar na igreja para contribuir e não só para receber. Para dar. Útil, né? Oi? Precisamos ser úteis. Ser úteis. Por quê? Porque Paulo está dizendo que nós não podemos ser como meninos inconstantes. Nós temos que são levados, né, por todo o vento de doutrina. Quando você vem de
casa cheio, não dá. Pode ter o vento de doutrina que for que tu fica. Pode o pastor falar uma heresia. Peraí. Tem alguma coisa errada aí. Peraí. Não é assim. A gente sabe que o pastor não vai falar que ele é uma benção. Mas se vier algum que fale, e aí? A gente recebe muitas vezes, porque a gente não vem cheio. E eu quero profetizar que você vai estar cheio sempre. Amém. Cheio de glória, cheio da unção, cheio da vida, cheio de Deus, cheio de discernimento, cheio de sabedoria, cheio de tudo que Deus tem para a sua vida, para que você contribua no corpo. Porque a gente precisa crescer. Chega de meninos dentro da igreja só querendo comer a papinha. Amém. Precisamos estar cheios já da feijoada de Deus para contribuir no reino. Alguém recebe? Amém. Precisamos dessa feijoada. Precisamos estar cheios, porque a gente contribui. A gente quer o aperfeiçoamento dos santos. A gente quer que essa obra do ministério realmente edifique a igreja. Mas, como o pastor pode, se a igreja não contribui? Como o evangelista pode, se a igreja não contribui? Como eles vão conseguir fazer essa obra se a igreja não contribui? Por quê? Porque eles são colocados como, esses 5 são colocados como cabeça para ajudar na edificação e não para levar a igreja nas costas. Que é o que na realidade muitas vezes acontece. Então nós precisamos contribuir. É claro que a gente contribui, né? Tem intercessores, tem obreiros, tem diáconos, né? Tem várias pessoas que contribuem dentro da igreja para que esse andamento chegue. Mas não são só eles. A igreja precisa contribuir como igreja, como membro de um corpo. Precisamos contribuir como membros, de estar ali e dizer, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer de mim? Usa-me no meu dom. Usa-me naquilo que eu preciso fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, são 5. A gente já ouviu falar, o pastor Carlinhos sempre fala por aqui, eu sei que vocês são o primeiro ano, o pastor Carlinhos sempre fala sobre essa mão, né, trabalhando dentro da igreja. O pastor Eduardo Reis pregou aqui um dia, falou sobre isso, sobre os dons ministeriais, falando sobre essa mão. Então o apóstolo, eu vou repetir para quem não ouviu, né? O apóstolo é aquele que ele toca todos os ministérios. Você vê que, né? Só o apóstolo pode tocar, só o apóstolo tem um pouco de cada ministério. O apóstolo, por que ele é chamado apóstolo? Porque Deus o instituiu, porque muitas vezes ele é um pastor. Você olha para Paulo, a história de Paulo, ele era um apóstolo. E ele contribuiu como pastor, ele cuidava de igrejas, né? Ele contribuiu como profeta, quando tinha que falar alguma coisa, ele falava. Ele contribuiu como evangelista, evangelizou toda a Ásia naquela época. Ele contribuiu como mestre porque ensinou, sabia muito. Foi o primeiro e grande teólogo da igreja, foi Paulo. Então ele contribuiu em todas as áreas, ele tocou em todas, por isso ele era um apóstolo. E o profeta é aquele que aponta, né, o erro, mas também aponta a solução, como eu falei semana passada. O evangelista, porque é o maior? Porque ele vai onde ninguém vai. O evangelista chega onde ninguém chega. Onde muitos não querem ir, o evangelista vai. O pastor, porque o anelar, é aquele que é casado com a igreja, é aquele que cuida, é aquele que está, né, como alguém que está dentro da igreja. E o mestre é o que vai aonde ninguém vai também. O que atinge é onde muitos não atingem. Então ele ensina coisas, ele sabe coisas, ele tem revelação de coisas dentro da palavra que muitos não têm. Como o pastor Eduardo Reis falou, né, e o mestre não é o menor de todos, mesmo sendo o dedo menor, ele não é o mestre de todos porque ele sustenta todos. Ele está embaixo, porque o mestre sempre vai estar embaixo ensinando. E a
dentro de um dom ministerial vai contribuir para que a igreja cresça, para que a igreja avance. A gente precisa tomar cuidado até mesmo porque esse assunto é um assunto difícil da gente lidar. Porque muitas vezes, como o pastor colocou na apostila, a igreja se torna uma Babel. Porque, como eu falei na primeira aula, às vezes você tem um ministério, você tem um dom ministerial e você está num lugar completamente diferente daquele que Deus queria que você estivesse. Você está fazendo uma coisa que não é aquela que Deus queria que você fizesse. E aí, como acontece? Muitas igrejas acontece isso. Chega alguém que tem um carisma fora de série. O cara já vai lá e consagra pastor. O cara tem um carisma. O cara não tem chamado de pastor. E o que eu acho lindo aqui no Ministério Apacentar, e assino embaixo, se é que eu posso assinar alguma coisa que meu nome não vale nada, mas eu assino embaixo, é que o nosso pastor, ele espera. E ele espera, e ele espera, e ele espera até Deus confirmar quem ele quer consagrar. Porque não é mole você botar alguém dentro do ministério e daqui a pouco tá fazendo um monte de besteira, gente. E aí ele espera, ainda acontece de gente dar mole e fazer besteira, né? Imagina se ele não espera. Porque muitas vezes a igreja já chega, a pessoa chega, fez um seminário, já coloca como pastor. E às vezes tem dom de evangelista e às vezes é outra coisa que Deus chamou para fazer. Aí vai lá e consagra. Aí daqui a pouco faz. Daqui a pouco está fazendo besteira. Por quê? Porque está no lugar errado. Porque a ordenação foi errada. Não conseguiu entender. Eu fiz seminário 5 anos, 4 anos, sei lá, já nem sei mais. Fiz 4 anos de seminário. E o professor chega para os alunos e pergunta assim, por que você está aqui? O cara nem sabe por que está ali. E na época que eu fiz seminário, pastora na minha igreja era abominação. Não aceitava pastora na minha igreja. E ainda é, né? A maioria ainda é. E aí, eu fui a última a falar, né? Porque Deus me chamou. Deus me chamou, e aí? Deus me chamou. Eu só estou aqui porque Deus me chamou. Porque se Deus não tivesse me chamado, eu não estaria lá com certeza. Eu nem queria. Então, quando Deus chama, a tua convicção vai além daquilo que as pessoas podem dizer ou pensar. Porque foi Deus que chamou e é Ele que confirma. É Ele que faz, é Ele que mostra. Você não precisa mostrar nada. Porque a unção vem junto. Porque a unção do chamado vem junto. Então, é preciso ter convicção. Já estou chegando lá no final antes do início, mas vamos lá. Então, a gente precisa, primeiro, discernir o dom que Deus deu. Qual foi o teu dom que Deus deu? Não exatamente espiritual, mas ministerial também. Qual é o dom que Deus te deu? O que realmente Deus te chamou para fazer? E dentro do seu dom, qual é a área que Deus te chamou para trabalhar? Porque também pode estar na área errada. Você tem um dom, por exemplo, de pastor, e você está numa área que não é a área que Deus quer que você esteja. Né? E aí precisa discernir isso. Porque dentro daquilo que Deus te chamou para estar, é o lugar que você vai prosperar. Amém. A tua prosperidade está dentro do teu chamado. Não adianta fugir disso. Você vai rodar 40 anos no deserto e vai morrer nele. Se você não entender que a tua prosperidade está dentro do teu chamado. Talvez você seja chamado para ser um grande empresário que vai pegar aquilo que você tem como financeiro e vai financiar o reino. É o teu chamado. E dentro desse teu chamado, Deus vai te prosperar. Então, é preciso discernir. Aonde eu preciso estar? Senhor, me dá resposta. Porque senão você vai ficar dentro da igreja, vai morrer dentro da igreja e não vai cumprir o chamado que Deus te deu. É preciso discernir. Então esse dom, essa unção que vem do alto, é a única
não tem disposição para pagar o preço em oração e em jejum para descobrir o seu próprio chamado. Amém. Aí fica perdendo tempo com inveja do outro, porque Deus tem o teu lugar. Se Deus me tirar daqui hoje e botar você, glória a Deus, é sinal que Ele tem algo maior para mim. Sabe o que é não ter problema com isso? Nunca tive, em nome de Jesus, nunca vou ter. Diante de Deus, nunca vou ter. Porque eu não tenho problema. Às vezes as pessoas querem me dar coisas para fazer, eu não tenho problema em dizer não. 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 Por quê? Porque eu sei aonde Deus quer me levar. Eu sei o que Deus quer fazer para mim. Então eu não preciso brigar por lugar. Você não precisa, porque você tem um chamado e você tem uma dinamite dentro de você. Não precisa brigar por lugar, o teu lugar está reservado. E ninguém toma o teu lugar. Poucos receberam. Sabe por quê? Você não tem convicção daquilo que Deus realmente te deu. Você não sabe quem você é. Você sabe quem você é? Em Deus. Então não precisa brigar por lugar. Teu lugar está reservado. Sabe aquela reserva? Está aqui. Não botou a mochila dele aqui, mas o nome do fulano. Como é seu nome, irmão? Você que está de frente para mim. Aí atrás, você. Alexandre. O nome do Alexandre está aqui. Ele está sentado lá atrás, mas o nome do Alexandre está aqui. E quando chegar a hora do Alexandre, Deus levanta ele e fala assim: irmão, tira a mochila desse lugar que é do Alexandre. Aleluia. Acabou. Glória a Deus. Amém? Amém. Ele é assim, Deus é assim. Quando chega a hora, chegou. E acabou. Não tem para ninguém, então não precisa se preocupar com isso. Agora tem que saber quem você é. O Alexandre tem que saber que o lugar dele está reservado, senão ele vai ficar lá atrás a vida inteira. Mas ele tem que saber, Senhor, meu lugar está lá reservado. E a hora que o Senhor quiser, o Senhor vai me levantar e vai botar lá no lugar. Tem que fazer também um pouquinho por ano para ter um lugar. Claro. Tem que se preparar para o Se lugar. ficar só sentado, Deus não vai pegar ali pelo braço e botar aqui. Justamente, é óbvio. É óbvio. Por isso que eu disse, você tem que saber onde é o teu lugar. Porque quando você sabe onde é, você vai trabalhar com isso. E se ele não quiser? Se ele não quiser, ele vai rodar. Até entender o que ele tem que fazer. Não tem jeito. É Jonas, filho. Tem algum Jonas aqui? Não adianta, Deus vai te levar de qualquer forma. Precisa dar disposição, né? Tem que dar disposição para Deus. Disposição para Deus. Porque não adianta, Deus te chamou. Querendo ou não, você vai ter que cumprir. Glória a Deus. Uma vez um professor meu falou uma coisa. Ele estava falando sobre livre-arbítrio. Ele estava falando assim: eu acredito em livre-arbítrio assim. Eu tenho livre-arbítrio para receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu posso dizer sim e posso dizer não. Senhor, eu quero ir para o céu ou eu quero ir para o inferno. Mas a partir do momento que eu disse para Deus, e eu concordo com ele nisso, a partir do momento que eu disse para Deus: Senhor, eu quero o céu, eu quero o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, eu não tenho escolha. Eu tenho que cumprir o que Deus quer. E eu creio nisso. Eu tenho que cumprir o chamado de Deus na minha vida. É obedecer ou obedecer. Porque eu aceitei. Quando eu aceitei, o problema da gente é que a gente aceita Cristo e a gente esquece de ler o manual. Porque quando você aceita Cristo, você tem um manual. Quando você vai trabalhar numa empresa, você tem umas regras, não tem? Você tem o manual da empresa. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer... É desse jeito que a empresa funciona. Tá bom para você? Teu salário vai ser esse. 10 mil reais. Tá bom para você? Né? Tá bom para você? Tá bom para mim. Aí chega amanhã, eu quero 20 mil. Mas a empresa perguntou se estava bom 10 mil, você disse que é. Aí quer exigir da empresa. Mas você não leu o manual. E quando você aceita Cristo, você aceita o manual. Amém. E o manual dele tem regras. Que precisam ser cumpridas. E você precisa aceitar essas regras. Você aceita por bem ou você aceita por bem. Por bem. Por bem, gente? Fala aí, irmão. Eu lembro uma frase do pastor Marco Gregório, que ele falava sobre corrupção. E ele fala que quando, no caso do policial, quando ele prestou o concurso, ele sabia o valor do salário. E
exerceu a função, ele se corrompeu não porque o salário era pouco, ele sabia qual era o salário, mas porque ele já era pouco. Ele já era corrupto. É isso aí. Pastor É Marcos. desse jeito, literalmente, irmão. É desse jeito. Porque o nosso coração é perverso, diz a Bíblia. Mas a gente tem opção. A gente precisa entender que a gente não pode ficar se envolvendo. De qualquer forma, tem que obedecer. Então, nesse chamado, a gente precisa entender, como a Bíblia diz em Coríntios, que a letra, ela mata. Mas quem é que vivifica? Se você usar a letra para o seu próprio benefício, ela vai te matar. Mas se você usa a letra para que o Espírito te dê vida, aí você tem vida. Então, por isso que tem tantas heresias que saem da Bíblia. Por isso. Porque usou a letra para aquilo que lhe era próprio. Para aquilo que achou que era bom, né? Que convinha. Então vamos lá fazer em cima. Porque não tem uma seita que não tenha uma partezinha da Bíblia secreta. Não existe. É dentro da Bíblia. E você pode até ser usado para daqui a pouco abrir uma seita e está repreendido no nome de Jesus. Amém. Até a teologia gay usa a Bíblia para isso. Então a gente vê que tudo isso sai daqui. Mas você precisa conhecer o manual, mas conhecer o manual não são. Não dá sem o óleo lá da engrenagem? Não dá para usar se não for esse óleo. Porque senão você vai cair, vai errar, vai fazer besteira. Eu estava conversando com meu marido agora há pouco, ele estava falando de uma pessoa que foi daqui. E essa pessoa está perdidinha da Silva. Perdão os da Silva agora. Né? Perdão. Me perdoa. Mas perdidinha, porque estudou muito a palavra. Conhece muito a palavra. Mas agora está usando a palavra para poder colocar defeito em todas as igrejas, todos os pastores. Nada é bom para ele. Porque sabe muito. Então o risco de você saber muito sem unção é se tornar um herege. A unção vai fazer diferença no teu chamado. Então, se você não tem unção, vai buscar. Não tem jeito. Eu não posso buscar por você. Graças a Deus, eu não posso buscar por você. Então, você tem que buscar. Você que tem que ir para o joelho. Você que tem que jejuar. Você que tem que dizer para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Derrama sobre mim a tua unção, sobre o meu chamado. Para que eu possa fluir no teu espírito. Porque senão a letra mata. Mas mata mesmo. Tem muita gente morta por causa disso aqui, ó. Muita gente morta. Que a Bíblia diz que até o diabo sabe. A Bíblia é toda. Ele está morto, coitado. Coitado. Né? Sabe? E ele sabe muito mais do que muita gente. Então peça a unção de Deus no teu chamado. Amém. E isso não se aprende nos seminários. Unção não dá para eu ensinar para você no seminário. É Deus que te dá. Amém. É lá no teu quarto, fechando a tua porta, com teu pai em secreto, que ele vai fazer o negócio acontecer. Amém. Então, se você está aqui, você chega, eu tenho certeza que eu não vou pegar ninguém agora. Você vem para a aula do seminário, né, pega a sua apostilazinha, acompanha comigo na sua apostila, chega em casa, bota a apostila no seu armário, na sua estante e pega ela segunda-feira que vem. Ninguém, peguei ninguém. Peguei ninguém. Tem certeza. Não vai adiantar não. Não vai adiantar. Se você não for pro joelho e disser: Senhor, quero meu dom. Senhor, quero meu dom. Eu sou daquelas do tipo de Lucas, acho que 19, se não me engano. A viúva que perturbava o juiz para ele julgar a sua causa. Eu sou essa. Deus tem hora que fica com... Eu imagino, né? Eu imagino Deus assim: caramba, já vem ela de novo. Não aguento mais. Já vem ela de novo. Senhor, o senhor falou, não falou? Eu preciso. O senhor não me prometeu? Cadê? É promessa tua. Deus está na tua palavra. Cadê, Deus? O senhor não vai fazer, não? Eu sou dessas. Senhor, eu quero. É promessa, eu quero para mim. Senhor, eu quero a tua unção.
timidez era Jesus bendito da glória e eterno. A minha timidez me matava, porque eu tinha vergonha de entrar num lugar para comprar um refrigerante. A minha vergonha era assim. Eu tinha vergonha de sair sozinha. Eu tinha vergonha de tudo. Eu era muito tímida. Muito. E ainda sou tímida. Só que a minha timidez ela já está mais limitada. Em algumas circunstâncias. Mas eu era muito tímida. Para falar para 1, 2 era horrível. Imagina para 50, 100. Era um horror. Mas Deus quebrou, sabe por quê? Porque eu falei, Senhor, eu não aceito. Eu não aceito. Se o Senhor me chamou, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí Deus fez. Vai lá e prega. Aí eu falei, não, você não pediu? Eu só posso quebrar essa timidez se você enfrentar o meu medo. E eu tive que enfrentar meu medo. Glória a Deus. Amém? Se eu estou aqui hoje é porque eu enfrentei. Se eu estou aqui hoje é porque eu fui dentro daquilo que é o meu chamado que Deus me deu. E estou fluindo ainda. Mas você não sabe como é que eu venho de casa para cá. Tem dias que ele brinca assim comigo. Muito, não fala nada. Caraca, tu vem de casa andando até que não fala nada. Ele fica desesperado, porque ele quer que eu converse com ele. Mas ele sabe agora, né? Ele sabe que eu venho de casa até aqui falando, Senhor, tu sabes que eu não sei nada. Senhor, tu sabes que se o Senhor não falar por mim, eu não tenho condição de falar nada. Senhor, tu sabes que a minha limitação é muito grande. O Senhor sabe que eu não sou nada. Se o Senhor não falar, se o Senhor não fizer na vida do povo, eu não vou saber o que dizer. Eu me humilho. Deus, tem misericórdia de mim. É assim que eu venho, gente. Porque eu sei que se não for por Ele, eu não posso estar aqui. Não dá. Não dá. Eu sei que eu não sou. Eu sei que eu não sou. Você não sabe, mas eu sei. E eu venho de casa aqui orando. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Então, se você recebe alguma coisa, é porque é Deus que faz, não sou eu. Porque é Deus fazendo através da minha vida. Então, é preciso você entender que as tuas limitações não podem ser maiores do que o teu chamado. Não pode ser. Se está sendo, começa a perturbar Deus. Deus, não dá. Senhor, eu preciso. Deus, eu preciso. O Senhor tem misericórdia de mim. Faz alguma coisa, Deus. Porque aí a coisa vai começar a acontecer. Você recebe? Amém. Ainda tem líder aí? Amém. Então vá, perturbe Deus. Não dá para guardar a apostila, esquecer do resto e viver o teu dia a dia como sendo como outro qualquer. Porque se tem líder aqui, você tem que fluir no teu chamado. E para isso você tem que gastar tempo. Não dá para levar de qualquer jeito. Tem que gastar tempo. Dentro do teu chamado, orando, buscando, perguntando para Deus, dando 5 minutos que seja de oração, mas que seja de qualidade para Deus. 5 minutos de leitura da palavra, mas que seja de qualidade para Deus, realmente tentando entender o que você está lendo, para que Deus possa te ouvir. Porque às vezes a gente acha, né, que Deus só ouve aqueles que oram 2, 3, 4 horas. Não é assim. Ele ouve quem ora com o coração sincero. Você pode orar 5, 10 horas, 20 horas num dia. Se o teu coração não é sincero, Deus não te ouve. Você só vai dizer para os outros, eu oro 10 horas. Você não ora. E aí, perdeu 10 horas da tua vida. Mas se o teu coração é sincero, seja 5 horas, seja 5 minutos, 5 horas, 50 horas, Deus vai fazer. Deus vai fluir na tua vida, porque Ele sabe o tempo que você tem. Vamos lá. Jesus bendito, glória a Deus, que o tempo passa. Então tem pessoas dentro da igreja, como eu já falei, com títulos sem o chamado dentro do título. Tem gente que foi reconhecida, que é reconhecidamente, tem o chamado, mas não foi reconhecida ainda. Não é reconhecido por limitações de líderes ou porque não é o tempo, mas não foi reconhecido. E tem gente que é chamado, mas não dá fruto. E aí não dá fruto, por quê? Porque muitas vezes a pessoa está certa, como eu falei antes, é certa,
conseguiram, mas elas sabem como não é fácil. Você saber realmente o teu chamado e estar dentro do teu chamado. Ou estar caminhando para dentro do teu chamado. Não é fácil, gente. É preço a ser pago. É preço a ser pago. E esse preço só você pode pagar. Jesus não paga esse preço. Ele pagou o preço da tua salvação. Ele pagou o preço para que as promessas sejam cumpridas na tua vida. Ele pagou o preço para que você tenha o céu garantido. Ele pagou o preço para que você tenha vida e vida em abundância. Mas só se você tomar posse. Amém. Quem não toma posse não flui. Quem não toma posse não flui. Não dá. Porque Deus espera o quê? Que a gente vá lá e tome posse. Irmão, esse aqui é meu. Dá licença? Esse aqui é meu. Não é não? Eu sei que não é. Mas é meu. Eu tomo posse, é meu. O irmão pode dizer para mim, dá licença, Beto, isso aqui é meu. É meu. Se você não pega, não dá. Então eu te desafio a pegar. Te desafio a essa semana fazer um propósito. A gente está na propósito de 90, jornada 90, né? Então quem é daqui sabe. Bota lá no teu pedido, Senhor, eu quero o meu chamado. Eu quero o que o Senhor tem para mim dentro do reino. E eu vou lutar por isso, eu quero saber, porque eu sei que a minha prosperidade está dentro daquilo que eu posso receber dentro do reino. Fala então. Porque quando eu estava notando aí, até esse negócio, uma coisa, eu até pensei em votar, mas o pastor falou que não era muito nada pra gente. Ah, tá. Mas o pastor falou assim, não peça nada para você. Mas quando você fala de família, você está pedindo alguma coisa, né? E o seu chamado envolve a sua família. Então, eu creio que nesse ponto ele não vai se opor a isso, porque está dentro daquilo que Deus quer te dar. Como é que você pode fluir financeiramente? Como é que você pode ganhar as pessoas da sua família? Como é que você pode fazer com que a tua família receba de Deus o que Deus tem para ela, se nem você sabe que você tem? Fica difícil. Fica difícil. É preciso saber. Se você não sabe, precisa saber. Que eu preciso conquistar isso. Porque não adianta, ele está profetizando sobre a família. Por que poucos recebem? Por que poucos são os testemunhos? Você já se perguntou isso? Senhor, por que poucos são os testemunhos? Porque a maioria não flui naquilo que Deus quer. Porque muitas vezes a maioria não está fazendo da forma que Deus quer. Porque a maioria não está dentro do chamado, dentro do reino. Não está usando aquilo que Deus deu para eles. Muitas vezes não está. E como é que você faz? Como é que você faz? Se você não está fluindo dentro daquilo que Deus te chamou. Então, a pergunta fica, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que queres que eu te faça, Deus? Aí eu sei que tem que dizer para Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque se eu não souber o que Deus quer que eu faça, não dá para andar. Eu vou trabalhar, eu vou lutar por dinheiro, por prosperidade financeira, eu vou lutar para meu casamento ser uma bênção, eu vou lutar, mas eu não estou como Deus quer. Um dia eu estava orando pelo meu marido, eu sempre falo isso nas turmas quando Deus me lembra, eu estava orando para que meu marido fosse transformado e quisesse realmente o Senhor na vida dele, porque ele foi criado dentro da igreja, mas aquele, né? Criado dentro da igreja. E eu orava demais, eu falei assim, o Senhor tem que fazer alguma coisa, Deus. E Deus perguntou para mim assim, por que você está orando para isso? Para te beneficiar ou para que o meu nome seja glorificado através da tua vida e do teu casamento? Certamente era para me beneficiar, né, gente? Para que o marido fosse melhor, né? Para mim. Aí eu falei, Deus, me perdoa. Eu quero que realmente seja para que o teu nome seja glorificado. Aí Deus, tá. Então eu vou começar a trabalhar. Por quê? Porque até a tua oração você precisa saber que motivação tem. Para que você quer? Né? Qual é a motivação? Qual é o motivo da tua ação? Então, a gente precisa entender essas coisas e saber de Deus o que Ele quer da gente.
falei que são muitos os que não sabem, né, do seu chamado. E aí a gente precisa dizer como Paulo a Timóteo, né? Desperta o dom que há em ti. Desperta. Desperta o dom que há na sua vida. Desperta em nome de Jesus. Fala assim para você mesmo. Fulano, fala o teu nome e diz: Beth, desperta! Pode dizer de novo? Amém. Desperta. Ontem o pastor pregou, né? Levanta, irmão. Desperta. Que é preciso. Porque o inferno só vai ser vencido quando você levantar, quando você despertar. E aí vai ser vencido no teu casamento, vai ser vencido no teu relacionamento dentro de casa, vai ser vencido nas tuas finanças, vai ser vencido em tudo. Quando você despertar. Porque cabe a você. Você está orando pelo outro, Deus quer trabalhar em você. É sempre assim. Se você está orando para Deus transformar alguém, começa a dizer: Senhor, me transforma. Porque é desse jeito. É desse jeito. Deus está falando: eu quero, o negócio é contigo. Deus já falou várias vezes comigo: Senhor, transforma. Não, eu estou falando contigo, ó. É eu e você. Quero transformar você primeiro. Aí depois eu transformo o outro. Amém. E a gente precisa entender também que muitas vezes dentro do nosso chamado a gente se espelha em alguém. Não é? Dentro do seu chamado, dentro daquilo que você vê, você não se espelha em alguém, você olha para a pessoa e fala assim: caramba, eu queria ser igual a fulano. Não é isso que geralmente a gente pensa? Caramba, eu queria, nossa, ter essa unção que o pastor tem. Agora ele fala: paga o preço que eu pago, né? Desse jeito. Mas a gente quer fluir na unção, a gente acaba olhando nossos pastores, nossos líderes, os obreiros, como alguém muito mais do que simplesmente um referencial. E isso é um erro. Aí você acaba imitando. Você já viu alguém imitando o outro para pregar, para cantar? Não é desse jeito? Por quê? Porque você gosta tanto da forma que o outro faz que você acaba imitando o outro naquilo que está fazendo. E isso é um erro. Fala aí. A senhora concorda, por exemplo, alguns ministérios que parece que tem um líder, né, e eles criam pastores parecidos com eles, até em todas as filiais você vê os pastores pregando da mesma maneira. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito, da forma de falar, da mesma forma, de funcionar, falar da mesma forma. Sabe como A detonação de voz, tudo isso, né? Minha opinião, não faria isso. Porque cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua forma de ser. Eu jamais posso ser igual ao pastor Marcos. Jamais posso ser igual à pastora Vera que está aqui. Né? Eu jamais posso ser igual ao outro. Eu tenho a minha característica, a minha unção. Você pode ver coisas parecidas dentro de um ministério? Claro. Você vê coisas parecidas porque você está ali lidando dia a dia. Igual casamento. Muitos anos de casado, você acaba parecendo um com o outro, não é assim? Então você vê coisas dentro do ministério, pessoas que se tornam parecidas. Às vezes a forma de falar algumas coisas, mas não necessariamente você tem aquele ritual de tudo parecido. Porque acaba se tornando uma coisa robotizada. Né? E aí você vê que a pessoa não tem personalidade. A personalidade dela foi morta por aquilo. E o que eu acho maravilhoso, que eu gosto, é que o pastor traz pessoas que pregam aqui de diferentes formas. É tão engraçado e tão lindo de se ver, porque você vê, por exemplo, um bispo Renato Chaves, que eu amo aquele homem pregando, e ele prega numa serenidade, é assim, né? Ele vai, mas uma profundidade na mensagem dele que a gente fica assim, extasiado ouvindo. Sereno. Ele não pula, ele não grita, ele não altera muito a voz, mas é uma unção, ele flui na unção de Deus naquilo que ele tem. E daqui a pouco você vê um pastor Eduardo Reis pregando, né, lá em cima, como o pastor Marcos vai, você vê variedade. Por quê? Porque ele respeita a forma que a pessoa tem, a forma que Deus deu a ela, dentro da sua personalidade. Então não adianta, se você é mais tranquilo, você querer fazer igual o pastor Marcos. Ou se você é querer ser tranquilo. Não vai, não flui. Aí a unção fica presa.
igual ao outro. Não precisa estar fazendo exatamente o que o outro faz. Porque Deus tem aquilo que é para você. Deus tem o que é teu. Deus tem o que é meu. Não precisa a gente fazer igual ao outro. E aí chega ao ponto de que aqueles que se esforçam tanto, né, para ser igual ao outro, vê que não consegue ser, desiste. Porque caramba, eu não consigo fluir igual o pastor Marcos, então desiste, eu não consigo ser assim. Não consigo ter essa unção, aí desiste e vai embora. Por quê? Porque não vai ter nunca. A unção que é dele. E acabou. Então, observemos o que Paulo diz aos irmãos da igreja de Éfeso, né? Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ele está se referindo a todos e não somente a alguns. Ele está se referindo a todos e não somente a alguns. E na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo afirma: o Espírito concede a cada um dons, visando um fim proveitoso. Então, nós precisamos fazer isso. Estar na vocação que nós fomos chamados. Que é dentro dessa vocação que Deus vai fazer acontecer na nossa vida. E através da nossa vida. Deixa eu passar aqui. Como eu já falei, lá no finalzinho ali que está em vermelho aqui, meu querido irmão, descubra em Deus o seu chamado, invista nele, gaste tempo nele, coloque-o à disposição do Senhor para que o seu propósito seja integralmente realizado por intermédio da sua vida. Existem, só para fechar esse ponto, existem pessoas que não conseguem chegar a lugar nenhum, prosperar de forma nenhuma, porque não investiram realmente no seu chamado. Tem gente que está mandando assim: larga o que você está fazendo, porque eu tenho outra coisa para você, mas não consegue largar. Tem ninguém aqui assim não, né? Larga, Deus está falando, larga o que você está fazendo. Não é isso que eu quero para você. Mas insiste em ficar naquilo preso. Eu conheço gente assim. Insiste em ficar preso naquilo. Insiste com o trabalho, mas como é que eu vou me sustentar, meu Deus, se eu largar tudo, como é que eu vou fazer? Não é largar tudo, né? Então, assim, diminuir o trabalho lá, porque Deus tem algo no chamado. Eu vou chegar ao ponto de largar mesmo. Muitas vezes a pessoa, Deus manda largar porque a pessoa segura mesmo o dinheiro, né? O dinheiro não sabe, só sabe lidar dessa forma, não sabe depender de Deus. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. É preciso tomar cuidado com isso. Porque Deus precisa de você aonde Ele quer. Amém. Não saia largando tudo não, tá? Não é isso que eu estou dizendo, não. A largar tudo, depois de diabetes mandou largar tudo. Não. Não é isso. Mas eu quero que você flua no tempo que Deus quer que você flua. Se Deus quer que você diminua metade do seu trabalho para dar mais tempo para Deus, dê mais tempo. Se Deus quer que você largue tudo, largue tudo. Se Deus quer que você largue nada, largue nada. Mas o importante é saber o que Deus quer. Porque senão não dá. Gente, eu já tentei fazer tanta coisa e não adianta, eu não consigo fazer nada que não seja para Deus. Eu falei, Deus, eu já tentei de tudo. Deus, eu vou trabalhar fora, eu vou fazer uma coisa. Eu não consigo. Aí daqui a pouco eu estou fazendo a visita, daqui a pouco eu estou indo ali, daqui a pouco eu estou cuidando do outro, daqui a pouco... Porque é onde Deus me botou. É o que Deus me chamou para fazer. Estou ensinando, aí estou fazendo um negócio, estou aqui, estou ali. Você tem uma noção, eu praticamente não paro. Eu praticamente não paro. O dia que eu fico em casa é sábado, quando não tem alguma coisa dentro da igreja que eu preciso estar. Não paro. Tem horas que eu faço, Deus, eu preciso descansar, não está dando não. Mas aí Deus vai lá, dá um refrigério, dá um descanso. Mas não consigo. Como eu falei semana passada, desde 2 meses, de 1 mês de idade, eu trabalho para Deus. Não sei fazer outra coisa, sei fazer outras coisas. Faço uma torta salgada, você não tem noção, irmão. É um mistério. É um mistério. Mas não consigo fluir na torta salgada, já tentei. Pra mim não faz. Vai. Hã? Pra mim não faz. Pra mim não faz, já compra logo. Pra mim não faz. Deus sabe o que faz. Então, não consigo. Já tentei. Não consigo.
transformação. Tem gente que pode aí estar se sentindo vazio. Beth, eu estou aqui, vim para o seminário, mas eu me sinto vazio. Eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei para onde ir, eu não sei, né? E aí a gente vê o texto, né? A minha alma tem sede de ti. Não adianta, você vai estar vazio enquanto você não tiver sede de Deus. E se alguém tem sede de Deus normalmente? Não. Quem é que tem sede de correr para o quarto e ficar orando 1 hora, 2 horas? Quem é, gente? A gente é carne. Não dá. Mas quando a gente pede, quando a gente fala, Senhor, eu quero, me ajuda, eu preciso de sede, eu preciso de estar na tua presença, Deus começa a fazer isso fluir, acontecer na nossa vida. A gente pode ficar cheio. Você pode ficar cheio. Amém. Você pode ficar cheio. Você pode ficar pegando fogo. Você pode. Porque Deus te dá o fogo dele. O Espírito Santo coloca fogo na sua vida. Ontem eu estava orando com uma pessoa, cheguei a ficar vermelha de tanto fogo. A menina olhou para mim e falou assim, caraca, tu tá vermelha. Eu falei assim, é fogo. Foi um fogo de Deus eu orando ontem. Foi uma coisa muito gostosa. Né? Mas você gera fruto, mas só, tá vendo que o fruto só vem depois que você começa a se encher e pegar fogo. Aí o fruto vem. Por que é tão difícil você dizer, essa semana eu não consegui fluir no meu dom? Porque só dá para fluir no dom quando você está cheio. Quando está cheio. Quando Deus está enchendo, quando você está lá buscando, quando você está diante de Deus. É aquilo que eu falei, eu não posso fazer por você, só você pode fazer. Não tem jeito. Só você pode se determinar a tirar um tempo para Deus. Amém. Ó, uma só. Viu? Amém. Não é difícil até dizer amém. É difícil. É difícil a beça, mas a gente precisa entender que não tem jeito, só a gente pode fazer. Diga, só eu posso fazer. Só eu posso fazer. Olha, Deus vai fazer você lembrar de mim essa semana. Deus vai fazer. Qual é a sua dúvida, né? Reconhecer o seu chamado? Você reconhece algum dom, ministério? Qual o seu propósito? Por quanto tempo? Quais são os ministérios? A gente vai tratar um pouquinho disso. Esses dons são irrevogáveis. A gente vai estar vendo um pouquinho disso. Mas você precisa... Já falei sobre isso, preciso repetir. Você precisa entender que a primeira coisa de tudo é Deus que chama. Não é você que se chama. É Deus quem te 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 chama. É Deus que te chama. Não é homem, não. Você precisa entender isso. É Ele que chama. O chamado não pode ser por terceiro. Não é o teu pastor que vai te chamar. O teu pastor pode até reconhecer o teu chamado. Mas ele não pode te chamar. Ele reconhece, mas ele não chama. Quem te chama é Deus. E eu sei que tem gente aqui que Deus está chamando e você está resistindo. Amém. Eu sei que tem, que o Espírito Santo fala que está falando. Você está resistindo. E não adianta resistir, você tem que. Não adianta, você só vai protelar. Você só vai sofrer mais. Eu resisti durante muito tempo. Não teve jeito. Eu tive que ir. Mas a gente resiste, dói mais, não tem jeito. O amor falou ali, né? Dói mais. Quando você aceita, dói menos, não tem jeito. O chamado não pode ser baseado no quanto você acha bonito ser usado por Deus. E aí vem o texto dos filhos de Seva, né? Lá com Paulo faz e acontece, daqui a pouco vem os 7 filhos de Seva e diz assim, pelo Jesus que o Paulo prega, eu digo, sai demônio. Aí o demônio um dia vira para ele e diz, Paulo eu conheço, Jesus dele eu conheço, mas vocês, quem são? Vai pra cima. Toma-lhe surra. Não é isso? Às vezes a gente está tomando surra do diabo porque a gente não sabe o Deus que ele serve. Às vezes a gente está tomando surra nas nossas circunstâncias porque a gente não conhece o Deus que a gente serve. E é preciso conhecer, porque o Deus que você serve acaba com as situações assim, ó.
chamado. Se ele quiser. Amém. E se ele não acabou, é porque ele está tratando primeiro contigo. Amém. Glória. É assim. Porque ele pode. Então, não é o Paulo, o Jesus que Paulo prega, nem é o Paulo, tá? Pela unção que o pastor Marcos tem. Eu digo, sai. Não. É pelo Jesus que eu sirvo, sai. Você pode dizer dentro da tua casa, pelo Jesus que eu sirvo, sai daqui, diabo. Glória a Jesus. Você pode. Amém. Por que você não abre a boca? Por que dentro da tua casa você não abre o bocão e diz, sai? Eu estou mandando, sai. Porque ele tem que sair. Não tem jeito, ele tem que sair. Porque o Jesus que você serve é poderoso. Amém. É o Todo-Poderoso. E não tem diabo que possa ficar diante do Jesus que você serve. O problema é que você não sabe quem é. Tem que saber que você é filho do Deus Altíssimo. Aleluia. E que ninguém pode contra o Deus que você serve. E ele tem que sair. Tem que sair. Das suas situações, o diabo tem que sair. O diabo tem que sair. Porque você serve a Deus. Fala. Eu estava passando por algumas circunstâncias que só tinha porta fechada. Eu entrei, comecei a fazer o seminário aqui, mas só Deus sabe, entendeu? E a semana passada todinha eu fiz jejum, oração de joelho. Essa semana parece que eu estou vendo outra vida. É isso aí. Amém. Glória. Dá uma pausa. Porque é isso aí. Às vezes Deus está esperando que a gente jejue e ore para Ele fazer. Mas a gente não quer pagar o preço. É difícil pagar o preço. Não, mas eu tenho tantas coisas para fazer. Eu vou ficar em jejum. Ai, meu Deus, eu vou sentir muita fome. Eu vou ficar em jejum. Não dá, não. Não tem condição uma coisa dessa. Mas você quer alguma coisa ver acontecer? Vai pagar o preço. Paga o preço, vai jejuar, vai orar, vai clamar. Viúva lá, eu profetizo a viúva do juiz para você também. Vai perguntar a Deus. Que ele vai fazer. Agora você precisa, não pode ter dúvida do teu chamado. Você não pode ter dúvida. Se alguém tem dúvida do seu chamado, tem que parar de ter. Você tem que parar. Você tem que realmente ter certeza, como o Gideão. Senhor, molha aqui, não molha ali. É assim que eu fico com Deus. Senhor, molha aqui, não molha ali. Agora, Senhor, molha aqui, não molha ali. Gideão teve que ter certeza que era Deus que estava falando com ele. Como é que ele podia enfrentar, né, os amonitas, eu acho, que estavam ali oprimindo o povo, se ele se achava o menor? Olha só, eu sou o menor da minha casa e a minha família é a menor em Manassés. Então, quer dizer, o troço era ruim mesmo. Ele se achava o pior dos piores. Então, se achando o pior dos piores, a única coisa que ele podia dizer, Senhor, é o Senhor mesmo? Porque se é o Senhor mesmo que está falando comigo, eu vou fazer. Se o Senhor está mandando, eu sei o Deus que eu sirvo, eu vou lá e vou fazer. Amém. Certo? Mas ele precisava ter certeza. Por isso que ele disse, chove aqui, não chove ali. Né? O sereno da noite aqui no algodão, o outro não. Porque ele precisava ter certeza. E às vezes a gente não faz isso. Senhor, é o Senhor mesmo que está me chamando, é o Senhor mesmo que está falando isso, é o Senhor mesmo que quer. Então me mostra, me dá, como eu falei na primeira aula, né? Eu falei, Senhor, me mostra em que área o Senhor quer que eu trabalhe. Porque eu faço isso, eu dou aula, eu tenho o dom do ensino, eu sei que eu tenho um ministério de ensino, eu tenho outras coisas, já trabalhei com casais, já trabalhei com tantas coisas, já trabalhei com intercessão, já trabalhei com louvor, mas o que realmente o Senhor quer de mim? Não dá para eu ficar simplesmente pulando de galho em galho. Embora o Senhor, todos os lugares que eu fui, eu sei que Deus me levou. Que eu precisava estar lá num determinado momento. Mas o que realmente o Senhor quer de mim? Aí ele começa a usar as bocas benditas, né? Porque às vezes a gente nem quer. Aí ele começa a usar a boca. Ele começa a dizer, ó, não, eu quero isso de você, é essa área que eu quero, é ali que eu vou te levar, é isso que eu vou fazer. Aí eu, tá, Senhor, então agora eu vou começar, né, a focar naquilo que o Senhor quer. Deus te usou para falar uma coisa que eu estava pedindo resposta para ele, no começo da aula, a senhora falou e Deus me deu essa resposta. Glória a Deus. Aleluia. Tá vendo? Por quê? Porque está perguntando. Então, quando a gente pergunta,
dela. Não, a unção é dele. Não é comigo, não. E às vezes Deus está querendo e você não quer ir. Porque eu creio no ministério a dois. Amém. Amém? Eu creio. Eu creio no ministério a dois. Eu creio que Deus chama os dois dentro do chamado. Eu creio nisso. E Deus faz acontecer. Eu creio literalmente. Agora você não pode, nem eu posso forçar. Deus é quem faz. Não dá para forçar. Já tentei rachar a cabeça do marido e tentar enfiar lá. Mas não dá, não tem jeito. É Deus que fala. Não tem jeito. Você tem que calar a boca e deixar Deus fazer. Porque enquanto não cala a boca, Deus não faz. Tá bom? Enquanto não cala a boca, Deus não faz. Não cala a boca, em nome de Jesus. Deixa eu ir que a hora está passando. Tem que correr, não sei nem até onde. Jovens não tendem a herdar a chamada dos seus pais. O chamado é de Deus, eu vou repetir. O jovem, às vezes, pode fluir no chamado. O meu filho, ele fala que ele tem chamado pastoral. Mas não é porque eu forço a ele. Eu nunca fiquei dizendo para ele que ele tem um chamado. Ele disse para mim. Ele falou para mim, mãe, o que você acha? Uma vez ele deve lembrar disso. Ele falou assim, mãe, qual você acha que é o meu chamado? Aí eu fiquei quieto que eu não queria falar. Porque Deus já tinha me dito, né, que ele seria um pastor. Mas eu falei que assim, ele falou, não, fala. Eu falei, pastor, filho. Aí ele falou, eu desconfiava. Quer dizer, então ele desconfiava, não, porque o Senhor já estava falando com ele. Mas é preciso que Deus fale com ele. Às vezes os pais estão tentando enfiar na cabeça dos filhos que eles têm que ser aquilo que eles são. Ou que eles têm que ser aquilo que ele almejou um dia ser. E aí a gente está botando o filho, né, para baixo, porque não é aquilo que Deus chamou e a gente está ali tentando forçar. No caso aqui está dando exemplo, né? Nadab e Abiú, que eram pessoas, os filhos de Arão, que pecaram, levaram fogo estranho diante do Senhor, porque foi Deus que acendeu o fogo do altar e eles vêm levar fogo estranho e morrem ali na hora. Né? Ofni e Finéias, que eram os filhos do sacerdote Eli, que também fizeram uma lenha dentro do ministério sacerdotal. A Bíblia os chama de filhos de Belial, porque eles não eram aqueles que Deus queria que eles fossem. Então, pessoas, Uzá e Abiú, como o pastor pregou ontem sobre Uzá, que tocou a arca, né, também, que ficou 20 anos a arca dentro da casa dele e ele não teve experiência com a arca, com Deus. Muitas vezes os filhos estão tentando fazer coisas que não são. Às vezes você ama fazer alguma coisa, mas Deus te chamou para outra. Eu podia jurar, gente, eu iria ser uma levita. Eu amo o louvor, gente. O louvor está no meu sangue. O louvor está no meu sangue. Eu pego as coisas de ouvido. Eu ouço as coisas, o louvor, eu pego rápido. Eu pego voz de contralto assim, ó. Rápido. Eu tenho louvor dentro do meu sangue. Eu podia jurar que eu ia fazer um seminário, alguma coisa para aprender coisas de louvor. E Deus tortou tudo. Eu falei, Senhor, que negócio é esse? E eu amo o louvor. Eu amo a adoração. Você não tem noção. Quando eu estou louvando a Deus, gente, o céu se abre, né? Deus desce, é uma coisa maravilhosa para mim. E para eu entender que não era ali que Deus me queria. Mas eu tive que entender. Não é aí que eu te quero. Aí Deus vai e usa um monte de boca dizendo, você não quer ir para ali? Não, não quero não. Não, que isso, para mim não. De jeito nenhum. E aí Deus vai usando, Deus vai fazendo, Deus vai andando. Porque Ele quer, Ele sabe aonde Ele quer nos levar. Então não discute com Deus não, vai logo. Porque senão você vai perder muito tempo. Amém? Então busque isso de Deus. Deus vai falar contigo. Amém. Deus chama você, Ele vai falar com você. Eu profetizo essa semana, Deus chama contigo. Como Ele falou com Samuel. Samuel. Até ele entender, Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Desculpa, gente, mas de vez em quando Deus faz um negócio desse. Tem alguém que vai ver esse DVD e Deus vai falar com essa pessoa. Fala que o teu servo, diz para Deus, fala que o teu servo ouve. Diz para Deus, fala, Senhor, que o teu servo ouve.
porque é o Senhor quem vai falar com você. Essa semana uma semana cheia da presença de Deus. Uma semana que Deus vai falar contigo aonde Ele te quer, o que Ele quer que você faça, aonde Ele vai te levar, Ele vai te mostrar, porque a Bíblia diz que Deus não esconde nada do certo dele. Deus não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. A Bíblia diz isso em Amós, então Deus não vai esconder nada de você. Deus vai te revelar o que Ele tem para a tua vida. Deus vai mostrar para a tua vida o teu dom, o teu ministério, aquilo que você deve fluir, e você vai fluir na unção de Deus. Você vai prosperar naquilo que Deus te chamar. Não queira ser aquilo que Deus não te chamou, por favor, irmão. Não queira ser aquilo que Deus não te chamou. Eu termino essa aula hoje dizendo, não queira ser o que Deus não te chamou. Amém. Não queira ser um grande empresário se Deus não te chamou para ser. Não queira ser um evangelista se Deus não te chamou para ser. Não queira ser aquilo que Deus não te chamou. Porque você não vai prosperar. Sinto muito em te dizer. Se Deus te chamou para ser um diácono, seja um diácono de excelência. Porque se um dia você for pastor, sem Deus te chamar, você vai fazer uma lenha no ministério. Porque Deus te chamou para diácono. E se Deus te chamou para diácono, seja um diácono melhor de todos que existem na face da terra. Porque Deus vai te honrar como diácono. Deus só honra aquele que te chama. Se Deus te chamou para ser um obreiro, seja o melhor obreiro que o teu ministério podia ter. Se Deus te chamou para ser um pastor, seja o melhor que Deus chamou. Mas seja o que Deus te chamou para ser. Não queira ser o que o outro é. Porque Deus nunca vai compactuar com isso. Não queira estar onde o outro está, porque Deus nunca vai compactuar com isso. Eu não quero estar onde ninguém quer estar. Que ninguém está. O que Deus tem para você é teu, eu não quero. Mas também não quero que tire o que é meu. Eu digo para você, o que é meu, eu quero. O que é para mim, eu quero. Mas se não é para mim, não me dá. Eu sei que eu vou fazer besteira. Eu sou expert em fazer besteira. Você não tem noção de quanto eu sou expert em fazer besteira. Sou expert. Mas se eu fluir na unção do Senhor, uma besteira da Beth que possa ficar no lugar. Porque é Deus que conduz. É importante Deus te conduzir. Em nome de Jesus. E essa semana você vai sonhar comigo, você vai lembrar de mim, você vai ouvir a minha voz. Eu vou te perturbar em nome